Oi, aqui é a Catarina e hoje eu trago para vocês 5 vencedores do Nobel de Literatura que eu quero ler em 2025. Preciso confessar que eu li poucos autores vencedores do Nobel. Que eu me lembre, eu só li Saramago, Hemingway, Camus. Eu não me lembro de ter lido outros, né? E isso é uma falha grande da minha parte, vergonha da profissão. E por isso eu quero remediar essa situação e escolher esses 5 autores. Os meus critérios aqui, primeiro eu quis ler autores da América Latina e aos poucos eu fui incluindo outros que já estavam no meu radar e que eu nem sabia que tinham ganho o Nobel. E que bom que ganharam, e então eu já vou aproveitar e incluí-los nessa lista também. O primeiro deles é o Gabriel Garcia Marques, né, que venceu o Nobel em 1982. E eu pretendo ler 100 Anos de Solidão, que vai falar ali sobre a família Buendia e a cidade de Macondo, onde realidade e magia se misturam. Eu sei que esse livro ele é bem polêmico, eu já vi várias resenhas de pessoas falando que amaram o livro, outras falando que detestaram. E tem até gente que diz que nem é tudo isso. Mas eu tenho muita curiosidade de ler, né, até para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Gabriel Garcia Marques e realismo mágico, né, que é um gênero que eu gosto, mas que eu, por incrível que pareça, ainda não li nada dele, né. Então eu estou com expectativas lá em cima, pretendo ler esse livro em julho, e aí eu venho contar aqui para vocês o que é que eu achei, né, sobre a obra. O segundo autor que eu pretendo ler é o Mário Vargas Llosa, que faleceu recentemente, e ele venceu o Nobel em 2010, e eu quero ler Pantaleão e as Visitadoras. Essa história aqui eu achei a sinopse muito engraçada, né? Porque narra a história do capitão Pantaleão Pantorra, que ele é um militar bem disciplinado e eficiente. Ele recebe a missão de criar um serviço de visitadoras, que é uma outra palavra para prostitutas, lá na Amazônia peruana, para atender às necessidades dos soldados. Só que o que começa como uma operação burocrática vai gerando um furdunço na cidade, porque enquanto o Pantaleão ele se dedica a criar o serviço de uma maneira organizada, ele vai contratando as mulheres, ele vai estabelecendo horários e até criando um manual de procedimentos e regras, a vida pessoal dele vai por água abaixo e ao mesmo tempo causa um caos ali na cidade, porque o pessoal da igreja se escandaliza com isso, né? Então, eu acho que eu vou gostar muito desse livro porque ele reúne coisas que eu gosto, como humor e crítica social afiada. Eu sei que o Vargas Llosa, em vida, não era flor que se cheirasse, né, enquanto pessoa pública, mas eu resolvi conhecer o trabalho dele porque eu vi muitas pessoas falando que ele era um romancista de alta qualidade. Então, eu pretendo ler com os meus próprios olhos, né, para chegar às minhas conclusões. O terceiro autor que eu quero conhecer é o Mo Yan, que ele venceu o Nobel em 2012, e eu escolhi As Rãs para ter esse primeiro contato com o autor, que é um romance sobre a política do filho único na China. Então, eu sei que nesse livro existe aqui um aspirante a escritor que vê a tia como heroína e quer transformar sua vida em livro. A tia, ela é uma parteira que decide estudar obstetrícia, só que ela se torna oficial do partido e aí ela tem que levar esse planejamento familiar do filho único até as últimas consequências. Então eu estou bem curiosa, né, para entender um pouco mais sobre como foi, né, esse impacto da política do filho único para as pessoas, né, que de fato viveram isso. O quarto autor que eu pretendo conhecer é o Kazuo Ishiguro, que venceu o Nobel em 2017. E eu quero começar pelo livro Vestígios do Dia, porque eu sei que esse livro ele é narrado por um mordomo que é dedicado com perfeição ao seu ofício. E durante uma viagem ali na Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, ele vai lembrando de memórias do seu tempo de serviço, né, com o Lord Darlington, eu acho que esse é o nome dele, um aristocrata cujo legado tem uma mancha, que é a sua simpatia pelo regime nazista antes da guerra. Então, eu sei que é uma memória um pouco indigesta, né, para os britânicos, mas eu acho importante que esse debate ele continue existindo, né? E eu acho que eu vou gostar muito desse livro, tá? Eu estou com expectativas altas. Na verdade, eu estou com expectativas altas para todos esses autores, né? Então, vamos lá. Eu espero não ser traída pelas minhas próprias expectativas.
E a última autora que eu quero conhecer é a Han Kang, que venceu o Nobel ano passado, né, em 2024. Eu sei que o livro mais conhecido dela é A Vegetariana, mas a sinopse não me chamou a atenção. Por isso eu resolvi escolher outro livro dela, que é o Atos Humanos, que ela vai falar sobre um levante de Gwangju que aconteceu na Coreia do Sul em 1980, quando vários estudantes e civis protestaram contra a ditadura militar e foram massacrados. Então a história ela vai acompanhar a vida de pessoas que foram atravessadas por esse trauma. Então eu acho que é uma ferida aberta, né? Que eu acho que é importante a gente revisitar de vez em quando, sabe? Porque a gente precisa lembrar que a vida não é um morango, né? E que a nossa história ela tá aí para ser contada e sempre lembrada, né? Então, eu estou com muita expectativa por esses 5 autores. Eu sei que é bem pouco, mas considerando que já estamos em maio, que é quase metade do ano, né? Eu acho que esses autores aqui eu ainda consigo dar conta de ler esse ano. Se eu não conseguir, não tem problema, eu deixo pro ano que vem. E aí, ano que vem, eu faço uma outra lista de outros autores. Enfim, vocês entenderam, né? Mas a minha ideia aqui é justamente conhecer o trabalho desses autores, pelo menos uma obra de cada autor, para ter contato, né, com esse trabalho deles, né, que já é reconhecido internacionalmente. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses autores ou quais outros autores vencedores do Nobel de Literatura você pretende ler, que eu vou adorar saber. Me deixem dicas, sugestões, enfim, algo que me direcione, né, nessa minha reparação histórica aqui, por conhecer poucos autores vencedores do Nobel. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.